Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBOCM, onde aqui nós falamos bastante sobre carreira e tecnologia, sobre banco de dados. E nesse vídeo de hoje vamos falar sobre os 4 passos para não ficar estagnado na área de tecnologia. Passos muito importantes, a gente vê o quanto que pessoas muitas vezes se acomodam, ficam estagnados, não conseguem crescer e que tem esse problema na carreira e que muitas vezes isso pode gerar diversos impactos negativos aí na sua carreira. A gente vai falar um pouquinho aqui nesse vídeo sobre como você não fica estagnado, alguns passos importantes para você realmente resolver isso de uma vez por todas, caso você esteja estagnado. E eu estou aqui com o Carlos para a gente poder fazer esse bate-papo. Tudo bom, Carlos? Tudo jóia, e você, Guilherme? Por aqui tudo certo. Vamos lá, vamos falar aí sobre os 4 passos para não ficar estagnado na área de tecnologia. Acho que a primeira coisa, Carlos, importante a gente poder falar é os riscos, né, de um profissional de tecnologia ficar estagnado. Acredito que existem riscos muito grandes, muitas vezes algumas pessoas ali que ficam insatisfeitos, ficam sem possibilidade de crescimento, chances de mudança para melhor, ficam muitos anos na mesma situação, e com certeza para isso incomoda muitas pessoas, né? E também com riscos até mesmo de ficar sem emprego, né? Porque a pessoa que fica estagnada normalmente já está desatualizada, ela não está motivada, ela está ali num lugar que não se mexe, e eu acredito que se a pessoa não tiver buscando crescimento, cara, ou ela cresce ou ela é demitida. Então existe esse risco, um risco muito grande dela não conseguir se manter no mercado. A gente vê o quanto que isso é total verdade, né, Carlos? Muitas pessoas muitas vezes se encontram nessa situação, né? Sim, é um risco bem real, né? Você ficar ali muito tempo parado, né? Às vezes há muito tempo acomodado, e isso com certeza vai gerar algum tipo de problema para você futuramente, né? Vai ter um preço agora de você estar confortável, mas futuramente normalmente as pessoas percebem, né? Quem tem muito tempo de casa, e às vezes a pessoa não é aquela pessoa que está ali na linha de frente, cuidando das coisas, né? Começa a passar aquela percepção que está parado no tempo, né? Ficou ali e está indo porque ainda é conveniente para a empresa ainda ter de alguma forma, né? E para ela também, né? Então vai levando e o tempo vai passando e a pessoa fica ali, né? Na inércia, né? Total, total. E, pessoal, não busque sair dessa zona de conforto, busque sair desse estado de estagnado, porque realmente isso pode trazer uma situação muito ruim para a sua carreira profissional. Agora, Carlos, vamos lá, vamos falar um pouquinho aí sobre os 4 passos ali, 4 pontos que a gente separou, de que quem não quer ficar estagnado dentro da área de tecnologia, né? Primeiro, acho que a primeira coisa que a gente pode destacar aqui é realmente entender a área que você está hoje, né? Muitas vezes você está numa área que te deixa estagnado, né? Uma área que não é uma área de destaque, uma área que não tem uma visibilidade, uma área que não vai proporcionar um crescimento, uma área de tecnologias defasadas. Tem gente que está numa área trabalhando com tecnologias de 20, 30 anos atrás. Tem gente que está na área de tecnologia, muitas vezes atuando ali numa área que, cara, só resolve problema, uma área de suporte, uma área muito não muito nobre, uma área que muitas vezes não te dá uma visibilidade. E, cara, é difícil você realmente conseguir sair desse momento de estar estagnado, né? Se você realmente está numa área que ela não te proporciona isso, né, Carlos? Sim, está numa área que não vai te proporcionar, normalmente vai te deixar estagnado. Você cuidar ali, às vezes, de legado, né? Que às vezes tem muita empresa que tem, te mantém porque precisa de um profissional ali para cuidar daquilo e você acaba só ficando com aquilo e não correndo atrás de outras tecnologias, ou até mesmo que na parte de suporte, né? O suporte mudou muito, né? Dos anos de 15 anos para cá, né? Antes era 15, o suporte tinha até um valor grande, né? Mas a tecnologia foi evoluindo e muita coisa começou a ficar mais fácil, que o pessoal do suporte ele suportava, né? E acabou aquela relevância, né? Ou seja, é mais uma área ali que não tem um brilho, né? Como antigamente, né? Então é mais um dos motivos que você precisa também se atualizar, né? Porque o suporte ali hoje dificilmente você vê alguma oportunidade grande, né? Total. Então esteja, pessoal, em áreas de destaque, áreas de relevância. A gente tem visto o quanto que banco de dados é importante para diversas carreiras dentro da área de tecnologia, a importância de banco de dados ser o coração de tudo. Muitas vezes os projetos nem acontecem se não tiver um banco de dados. Então, muito cuidado com a área que você está hoje. Muitas vezes você precisa trocar de área, pensar numa área mais relevante, mais nova para você conseguir crescer. Segundo ponto importante, falta de objetivos, falta de metas claras, não ter uma estratégia de carreira,
não ter foco, não estudar algo relevante, não ter um objetivo claro. E muitas vezes a pessoa está numa área que não está legal e muitas vezes não tem um plano para ir para uma área melhor. E é exatamente isso que eu quero trazer. Você realmente ter objetivos claros e conseguir buscar uma área de destaque. E aí, o Carlos, sem meta fica difícil, né, cara? Normalmente o profissional não chega em lugar nenhum se ele não tiver metas e objetivos claros, né? Não, isso aí tem que estar bem claro, né? Para a carreira ter uma carreira bem consolidada ali, não tem como ficar sem falta de objetivo, né? Sem você ter clareza ali do que você quer, de como você vai chegar lá e ficar sem estudar, né? Isso aí eu acho que é um grande vilão, né? Total. Show de bola. E aí tem outro ponto, né? Tem uma dúvida aqui do Davi. Ele falou: tenho dúvidas em security e banco de dados. As duas têm grande facilidade. Vamos lá, Davi. Eu acho que a primeira coisa, né? Seria legal entender um pouco melhor o que você atua hoje, tá? Se você já está na área de tecnologia ou não. Se você está dentro da área de tecnologia, ver qual dessas carreiras, né, estão mais próximas do que você faz hoje. Ah, eu sou um cara de infraestrutura. Talvez você pode ir até para uma área de cybersecurity. Ou, dentro de banco de dados em si, um dos papéis do administrador de banco de dados é manter a segurança do banco de dados. Também é um tema que é muito falado dentro da área de banco de dados. Então, tem que ver realmente as suas particularidades e como que você pode realmente estar tendo uma boa estratégia, um bom planejamento de carreira para o seu próximo nível, tá? Então, uma coisa é você ter facilidade, outra coisa é você realmente tentar encaixar isso dentro de uma estratégia, tá? Então, seria legal realmente entender um pouquinho mais, até mesmo do seu momento, para poder te dar uma opinião mais assertiva, tá? Sobre realmente o que seria melhor para você. Vamos lá, atualmente sou do 6º período de Ciências da Computação e sou estagiário em Infraestrutura. Que legal, cara, que legal. Agora, é realmente interessante analisar que para quem realmente é estagiário, talvez cybersecurity seja um salto muito grande, tá? Então, eu vou te falar que existe uma lista, um ranking das profissões mais difíceis de serem ocupadas em tecnologia. E cybersecurity, normalmente, essa parte de segurança, né? Ela pode envolver alguns conhecimentos que talvez você não tenha hoje, tá? Então, acredito que o banco de dados pode ser um excelente caminho para você, tá bom, Davi? E a gente consegue te ajudar muito, inclusive, nessa parte de banco de dados. E vamos lá, dando sequência aqui, o outro ponto aqui, Carlos, que a gente poderia falar é a questão de fazer cursos, né? Tem muitas pessoas que muitas vezes estão estagnadas e simplesmente estão fazendo alguns cursos aleatórios, né? Agora, muitas vezes fica só naquele jeito ali, estudando do jeito errado, não pratica, não coloca a mão na massa, não faz desafios práticos. Isso acontece, inclusive, dentro da nossa imersão, né, Carlos? Muitas pessoas vão para a imersão, chegam lá e não praticam, né? Não colocam a mão na massa, né? Sim, só quer assistir. Só quer assistir, né? A ideia da imersão é essa, né? É entrar naquela correria do dia a dia e tentar fazer, né? Correr para tentar fazer, porque a gente sabe que tudo é muito dinâmico, né? As coisas precisam ser praticamente para ontem, né? Então, essa é a ideia, fazer esse tipo de preparação para que o aluno entenda, quem esteja ali fazendo a aula, entenda que a dinâmica é essa, né? Muito bom, muito bom. E aí, pessoal, exatamente isso também pode fazer com que você esteja estagnado. Você muitas vezes está ali só na questão de só quero assistir os cursos. Cara, só assistir curso e só concluir a faculdade não é o que vai fazer com que você seja um profissional disputado. Muito cuidado com isso. Exige que você coloque a mão na massa. E muitas vezes algumas pessoas precisam de um acompanhamento mais próximo, precisam de uma mentoria, precisam de realmente ter uma questão estratégica melhor para conseguir atingir esses objetivos. E o quarto, e não menos importante, é tirar uma certificação, né? A gente sabe o quanto que as certificações elas são importantes. Muitas vezes aquele cara que está há anos e anos e nunca tirou uma certificação fica estagnado, né? Aquele cara que muitas vezes ele não sabe, às vezes, nem o nível que ele está hoje. Ele acha que está avançado e muitas vezes não está. Então, Isso o quanto é que uma certificação comum. é importante, né, Carlos? Até para testar o nível de conhecimento. Né? Sim, eu acho que ainda, principalmente para essas pessoas que estão nessa posição, ela é importantíssima, né? Porque às vezes você acha que sabe e não sabe, né? Ou acha que sabe muito, mas sabe pouco. É bom para testar e exatamente te colocar ali um brilho a mais, né? Que é o que está faltando para você, né? E a certificação vai poder te dar esse brilho, né? Que está faltando ali e esse nivelamento às vezes que precisa, né? Total, total.
Pessoal, entenda que as certificações elas são muito importantes, muitas vezes até para provar o seu conhecimento para quem não te conhece diretamente, e muitas vezes trazer um currículo mais valioso, um LinkedIn mais atrativo. Isso é muito importante para você ser um profissional realmente disputado no mercado. Então, resumindo, primeiro, talvez a área que você está deixando você estagnado. Muitas vezes, aonde você está hoje, com a tecnologia que você está mexendo, é uma área que simplesmente está te deixando nessa posição. Segundo, falta de objetivos, falta de metas, falta de estratégia. Então, tenha um plano de carreira para esse ano. Lembre que muitas vezes o plano que a empresa tem para você não é o plano que é o mais interessante para a sua carreira. Então, tenha o seu plano de carreira, independente do que o seu chefe pensa para você, tá? Talvez para ele seja muito interessante você ficar ali estagnado durante 5, 10 anos e que está tudo bem. Terceiro, só fazer cursos. Muito cuidado. Se você não coloca a mão na massa, se você não pratica, muitas vezes você vai estar fazendo um monte de curso e continua estagnado e parado do jeito que está. E quarto, não tirar uma certificação. Muito cuidado com isso, porque muitas vezes não se especializar pode fazer com que você não seja um profissional de destaque dentro da área de tecnologia. Agora, você quer a nossa ajuda para poder realmente não ficar estagnado na área de tecnologia? Nós temos uma mentoria que a gente consegue te ajudar com toda essa estratégia, entender a área que você está agora, entender qual é a melhor área para você, criar um plano estratégico de carreira. Então, estou deixando aqui um link aqui embaixo, nos comentários, para você clicar e você mandar uma mensagem lá no nosso WhatsApp, que o nosso time de consultores pode te ajudar a te explicar como que a gente pode te ajudar com planejamento de carreira para que você seja realmente um profissional que não fique estagnado, um profissional disputado pelas empresas, um profissional de muito destaque. Carlos, mais alguma coisa aí que você queira acrescentar? Eu acho que é isso, Guilherme. A falta de desafio, às vezes, mostra muito ali o porquê que você está na situação de estagnado, né? Às vezes você tem, até a oportunidade, como a gente fala de algumas imersões, né? Que o pessoal vai e não faz e não consegue fazer na hora e também nem tenta fazer depois, né? Então, isso demonstra muito do motivo, de repente, porque você está naquela posição agora de estagnado e não consegue evoluir, né? Porque você não encara os desafios, né? E você leva da mesma forma, às vezes, o seu trabalho ali e a vida vai seguindo, né? Da mesma forma. Mas é isso aí. E é isso aí. Então, fechamos por aqui. Pessoal, lembrando que essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então, assine a DBL sempre por lá, para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Carlos, fechamos por aqui. Um grande abraço. Fechado. Até a próxima. Um abraço, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.